E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência na nossa disciplina, agora nós vamos ver um pouquinho sobre trabalho e energia, né? Nós vamos ver assim, um pouco mais que vocês viram no ensino médio, que aqui a gente vai tratar um pouquinho das grandezas vetoriais. Mas depois vocês vão aprofundar um pouco mais, né, nas disciplinas de mecânica. Então, inicialmente a gente vai definir o que é o trabalho, né? O que é o trabalho devido a uma força. Para isso, nós temos uma ilustração aqui, né? Uma força sendo aplicada em uma cadeira, né, que provoca um deslocamento. A definição de trabalho é dessa forma, né? A gente pega o trabalho, eu vou representar aqui na letra W, ele vai ser a força, essa força ela está em paralelo ao deslocamento, então uma força paralela ao deslocamento, vezes o deslocamento, né? A unidade aqui de força ela é chamada de Joule, tá certo? Joule é representado pela letra J, tá ok? E essa unidade ela está no sistema internacional e ela equivale, né, à força que é Newton vezes a distância que é metro. Ou ainda, né, o Newton é quilograma no sistema internacional vezes metro sobre segundo vezes metro. Então, metro quadrado, segundo quadrado, desculpa. Então, o Newton é quilograma metro segundo quadrado vezes metro, metro quadrado. Então, essa é a unidade de trabalho, tá certo? Nem sempre a força que está sendo aplicada ela é, né, paralela ao deslocamento. Como nesse exemplo aqui, nós temos uma moça, né, exercendo uma força com um ângulo diferente, né, diferente da componente que vai para o deslocamento. Então, o que nós temos? Uma força que existe e tem um ângulo com deslocamento, então nós precisamos calcular a componente na mesma direção e sentido do deslocamento. E como que a gente faz isso? A gente pega a componente dessa força, né? A componente que vai com o cosseno. Então, o trabalho aqui nesse caso, ele vai ser escrito como força vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento vezes o deslocamento. Tá certo? Se eu dar uma arrumada nisso aqui, eu posso escrever aqui trabalho é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, né? Ou seja, é a definição de produto escalar. Trabalho é força, o vetor força, escalar, o vetor deslocamento, né? Dessa definição, nós temos alguns resultados interessantes. Por exemplo, se eu atiro para cima uma bola, né, sei lá, de tênis, com uma velocidade para cima, certo? Tendo um deslocamento para cima, que eu vou chamar, sei lá, de H, né? E tem uma força, peso para baixo. Como que fica aqui, né, o trabalho? O trabalho vai ser a força, que é o módulo da força, que é o peso, vezes o deslocamento, que eu chamei de H, vezes o cosseno do ângulo entre as duas. Como o deslocamento está para cima e o peso está para baixo, são 180 graus, né? Então, vezes o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus, ele vai dar menos 1, tá? Então, isso quer dizer que esse trabalho realizado pela força-peso, ele é negativo. Agora, se a gente tem um deslocamento para baixo, né? Se eu tenho a mesma bola, tá certo? Ela tem o peso apontando para baixo, força-peso, e está deslocando com velocidade para baixo. E com isso, ela desloca uma altura h, tá certo? Também para baixo. Como todo mundo está apontando para baixo, né, o ângulo entre o vetor peso e o vetor deslocamento é igual a zero, né? Então, o trabalho será igual ao peso vezes a altura, o módulo peso vezes a altura, vezes o cosseno de 0 graus. O cosseno de 0 graus dá 1, positivo. Então, quer dizer que o trabalho da força-peso, quando está deslocando para baixo, é positivo. Dando sequência, vamos fazer um pequeno exemplo aí. Fala o seguinte, um rapaz exerce uma força uniforme de 210 newtons sobre um carro. Então, o módulo da força igual a 210 newtons. Que está enguiçado conforme desloca por uma distância de 18 metros. Um deslocamento
é 18 metros. O carro também está com o pneu furado, de modo que, para manter o carro em movimento retilíneo, o rapaz deve empurrá-lo com um ângulo de 30 graus em relação à direção do movimento. Quanto trabalho ele precisa realizar? Então tá aqui, tá o carro, tá certo? Ele deseja deslocar esse carro em linha reta, então ele quer que desloque o carro aqui em linha reta, tá certo? Mas ele precisa aplicar uma força com um ângulo de 30 graus com relação à direção X. Né? Então aqui tem que ter 30 graus. Então a gente precisa calcular a componente da força que vai realizar trabalho, que é a Fx. Tá? Essa é a força F. E como que a gente faz isso? Faz o produto em escalar. Né? O trabalho vai ser o módulo do vetor força vezes o módulo do vetor deslocamento vezes o cosseno, né, do ângulo entre eles, que é 30 graus. Substituindo o restante dos valores, o módulo da força 210 newtons, o módulo de deslocamento 18 metros, vezes o cosseno de 30. Aqui eu omiti as unidades, que está tudo no sistema internacional, a resposta vai ser dada em joule. Então, 210 vezes 18 vezes o cosseno de 30, isso dá 273,6 joules. Eu não posso apresentar a resposta desse jeito porque nos dados que eu tenho de entrada, a força tem 3 significativos e o deslocamento 3 significativos. Então o trabalho vai poder ter apenas 3 significativos. Então aqui eu vou arredondar para 3,27. Né, como eu andei com a vírgula 1, 2, 3 casas, vezes 10 a terceira joules, ou quilojoules. Dando sequência, outro exemplo. Né, um rapaz empurra um carro enguiçado com uma força uniforme F. Né, essa força é igual a 160 na direção I, menos 40 na direção J, isso em newtons. E isso provoca um deslocamento, né, nesse carro enguiçado, que é de 14 na direção I, menos 11 na direção J. Isso dado em metros. Então eu preciso fazer o trabalho, ele vai ser o vetor força escalar o vetor deslocamento. Ou seja, vou multiplicar I com I e somar com J com J. Então vai ser 160 vezes 14, né? I vezes I vai dar 1, mais, menos vezes menos vai dar mais, 40 vezes 11. J vezes J dá 1. Então, 160 vezes 14 vai dar 2.240, mais 40 vezes 11 vai dar 2.680. 2.680 joules. Tá? Eu não posso apresentar dessa forma. Né? Eu vou... aqui o mais pobre em significativos tem 2 significativos. Então, a minha resposta só pode ter 2 significativos. Então, isso vai ser 2,7. Como eu estou com a vírgula aqui, andei 1, 2, 3, vezes 10 a terceira joules. Essa é a resposta correta. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho do teorema trabalho-energia. O teorema trabalho-energia, ele fala o seguinte, que o trabalho total, né, quando a gente tem, por exemplo, um bloco, né, vamos pegar nosso bloco aqui na horizontal, e aí você tem ele aqui, você exerce sobre esse bloco uma força F, tá certo? Uma força F. Esse bloco vai ter uma força de atrito com relação à superfície. E as outras forças, N forças, né, o trabalho, quando eu somar o trabalho dessa força F com o trabalho dessa força de atrito, o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Eu vou explicar para vocês ainda o que é energia cinética, a gente não entrou nesse curso. Vamos lá. Para explicar isso,
a gente vai fazer a seguinte suposição, né? A gente vai usar essa equação aqui, que é a equação do deslocamento acelerado. Ela é independente do tempo, né? Então, eu tenho um bloco aqui, uma bola, né? E eu faço sobre ela uma força, e ela vai ter uma velocidade inicial, como força gera aceleração, ela vai aumentar a sua velocidade, né? Então, eu tenho que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração na direção x vezes o deslocamento. Nessa expressão, eu posso isolar a aceleração, tá certo? Então, a aceleração na direção x vai ficar a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por 2 vezes o deslocamento. Se eu multiplicar pela massa desse lado, né, e isso é força na direção x, e multiplicar pela massa desse lado, a gente vai ficar com essa expressão. Força na direção x é massa vezes aceleração na direção x, que é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2d. Se eu pegar esse d aqui, né, e passar multiplicando pela força, eu tenho força vezes deslocamento. Mas força vezes deslocamento é trabalho, né? Então, trabalho é força vezes deslocamento, ou isso é meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui, pessoal, eu vou chamar de energia cinética, tá? É uma energia que está relacionada com a velocidade ao quadrado, né? K vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, tá certo? Então, essa é a energia cinética final e essa é a energia cinética inicial, né? Então, quando a minha única força que atua sobre o sistema é essa força F aqui, né? Então, eu tenho que o trabalho resultante dessa força é igual à variação da energia cinética. Esse é o teorema trabalho-energia, né? O teorema trabalho-energia fala o seguinte: o trabalho realizado pela força resultante, né, todas as forças que atuam sobre o sistema, sobre a partícula, né, fornece a variação da energia cinética da partícula, tá certo? Ou seja, o trabalho total é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou a variação da energia cinética. Lembrando, né, que agora a gente está vendo essa grandeza, energia cinética vai ser meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, a energia cinética está relacionada diretamente com o quadrado da velocidade, né? Se tem energia cinética, se tem velocidade, tem energia cinética. Se a velocidade aumenta, aumenta a energia cinética, trabalho positivo. Se a energia cinética diminui, trabalho diminui, total. Então, trabalho negativo. Vamos lá fazer um exemplo. O exemplo fala o seguinte: um bate-estaca, né, um martelo de aço, de massa igual a 2.000 kg, não, desculpa, 200 kg, massa igual a 200 kg, é elevado de uma altura de 3 metros, altura igual a 3,0 metros, acima do topo de uma viga vertical, que deve ser cravada no solo. A seguir, o martelo é solto e enterra mais 7,4 centímetros. Então, ele enterra 7,4 centímetros dessa viga dentro do solo, 7,4 centímetros. A seguir, o martelo é solto e ele enterra 7,4 centímetros na viga. Os trilhos verticais que guiam a cabeça do martelo exercem uma força de atrito constante, igual a 60 newtons. Então, igual a 60 newtons. Use o teorema trabalho-energia para achar a velocidade da cabeça do martelo no momento em que atinge a viga. Então, vamos lá. Teorema trabalho-energia, que fala o seguinte, que o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Tá certo? E quem que é o trabalho total? É o trabalho. Então, tá aqui a nossa viga, nosso martelo. O martelo está aqui, ele tem um peso para baixo, então vai ter o trabalho devido à força-peso, e tem uma força de atrito dos trilhos para cima, um atrito cinético, né? O trabalho devido a essa força e essa força vai dar a variação da energia cinética, né? Então, vamos mudar aqui para a próxima página. Ele solta esse martelo com velocidade inicial igual a 0. Então, o trabalho total vai ser igual a
energia cinética final, meio vezes a massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos meio vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Como isso aqui é igual a zero, eu vou tirar esse termo da equação. Tá. O trabalho total vai ser o trabalho devido às forças, né? Que vai ser devido à força peso para baixo, né? Na direção do deslocamento, menos a força de atrito cinética para trás. Então, o trabalho é força vezes o deslocamento, que vai ser aquela altura que ele desce. Isso aqui vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Vamos voltar. Ele não fala quem que é o peso, mas ele fala quem que é a massa. Né? Então, o peso eu posso abrir como sendo massa vezes a aceleração da gravidade, menos a força de atrito cinética, ele já dá o valor da atrito cinética, vezes a altura. Isso aqui vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Eu posso passar esse 2 multiplicando aqui e essa massa dividindo e isolar a velocidade ao quadrado. Então, eu sei que a velocidade final ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a massa vezes a aceleração da gravidade, menos a força de atrito cinética, dividido, eu passo esse m dividindo, a vezes h dividido por m. Agora eu posso pôr os valores. Né? A velocidade ao quadrado vai ser igual a 2 vezes, a massa são 200 kg, a aceleração da gravidade eu vou adotar 9,8, menos a força de atrito cinética, são 60 newtons. A altura que ele cai antes, até bater na estaca, são 3 metros, dividido por 200. Então, vamos fazer esse cálculo. A gente sabe que a velocidade ao quadrado vai ser igual. Eu vou fazer o que está dentro do parêntese primeiro. 200 vezes 9,8 menos 60. Isso aqui vai dar 1.900. Então, 2 vezes 1.900 vezes 3 dividido por 200. Isso aqui vai dar, então, isso vezes 2 vezes 3 dividido por 200. Dá 57. E aí eu tiro a raiz quadrada, né? Como eu estou tirando a raiz quadrada em valores positivos e negativos, de 57, vamos tirar a raiz de 57, isso dá aproximadamente 7,5. 7,5 metros por segundo. Essa é a velocidade que o batistaca vai chegar lá embaixo. Beleza. Na letra B, a força média exercida pela cabeça do martelo sobre a viga, desprezando os feitos do ar. Então, o que acontece? Vamos parar, vamos cortar aqui. Então, agora, a viga já chegou lá embaixo. Ó, né? O batistaca já chegou em cima da viga. E aí a viga vai deslocar para baixo, né, 7,5 centímetros, quando o batistaca bate em cima dela, né, com essa velocidade. Então, o que a gente pode pegar para calcular essa força média? Eu sei que trabalho, né, então vai ter uma força um impulso aqui empurrando a estaca para baixo, mas ao mesmo tempo vai ter uma força de atrito. O trabalho, né, é força vezes deslocamento. Né? O trabalho total é a resultante das forças vezes deslocamento. Mas, ao mesmo tempo, é a variação da energia cinética, que agora, né, vai ser energia cinética final, menos energia cinética inicial. Ou seja, força média vezes deslocamento vai ser igual a energia cinética final, que é meio vezes a massa vezes a velocidade final, ao quadrado, menos meio vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Nessa situação, né, o batistaca ele bate, ele desce acho que é 7,5 centímetros, 7,4 e para.
Então, ele entra com velocidade e para com velocidade igual a zero. Então, a velocidade final nessa segunda situação é igual a zero. A força vezes o deslocamento, que é 7,4, vai ser igual a menos meio vezes a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Eu quero achar essa força, então eu vou passar o deslocamento dividindo, né? Então, força vai ser igual a menos meio, 1 sobre 2D, né? Massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Essa força será menos 1 sobre 2 vezes o deslocamento, que é 7,4 centímetros. Então, é 7,4 vezes 10 a menos 2 metros, vezes a massa, que são 200 quilogramas, vezes a velocidade ao quadrado, 7,5 ao quadrado, que dá 57. Então, a força será igual a negativo, né? Ela está em oposição ao deslocamento, 1 dividido por 2 vezes 7,4 expoente a menos 2. Isso aqui vai dar 6,75 vezes 200 vezes 57. Isso dá 77.000 aproximadamente. Eu vou deixar com 2 significativos, que eu acho que os dados estão entrando com 2 significativos. Vou arredondar para 77. Então, é 7,7 vezes 10 a quarta newtons. Então, essa é a força, né, que a estaca está exercendo de volta, né, contra o bate-estaca. Então, essa está resolvida. Vamos para a próxima. Agora a gente vai falar sobre trabalho, né, devido a energia com força variável, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou exercendo uma força variável, né? Aqui eu tenho um gráfico de força com relação ao deslocamento. Deixa eu trocar a cor da caneta, vou pôr vermelho, acho que vai ficar mais visível. O que acontece? Eu estou exercendo aqui uma força, tá certo? F, e ela está variando ao longo do tempo. Ela não é uma força constante. E aí, ao longo do deslocamento, né, do tempo e do deslocamento. E aí, como que eu calculo, né, o trabalho devido a essa força variável? Basta eu calcular essa área, né, embaixo da curva. Tá certo? Então, eu preciso calcular essa área debaixo da curva. Como que eu posso calcular essa área debaixo da curva? Eu posso dividir essa curva em vários segmentos pequenininhos, né, tão pequenos quanto eu queira, e ir calculando a área por aproximação. Então, eu posso fazer assim, para um pequeno deslocamento ΔX1, eu uso uma força 1, pequeno deslocamento ΔX2, eu uso uma força 2, até um deslocamento ΔFN. Né? Se eu começar a fazer esse deslocamento muito pequeno, eu posso, na verdade, integrar. Né? O trabalho vai ser a integral, né, de uma posição inicial até o final dessa força, dessa função força dx. Tá certo? A gente acaba caindo na definição de integral. Se vocês não viram integral ainda, não tem problema. A gente não vai usar aqui no curso. Né? A gente vai usar áreas que podem ser calculadas sem uso da integral. Então, quando a gente tem uma força e um deslocamento, a área abaixo da curva é o trabalho realizado. Tá joia? Eu vou só usar a integral aqui para mostrar um tipo de força. Né? Uma força é a força de deformação de molas. Né? O momento, enquanto a mola está sendo deformada, né, essa força ela varia linearmente com o deslocamento. Ela não é uma força constante. Né? Quanto mais esticada a mola fica, maior é a força. Quanto mais contraída a mola fica, menor é a força. Para pequenos deslocamentos, a gente pode usar essa equação aqui da mola, né, que é chamada lei de Hooke, que a força para deslocar essa mola não é a força exercida pela mola, ela é uma constante K vezes o deslocamento. Né? Então, se a gente já tem a função da força, nós integramos aqui, né, f de x dx em x1 e x2, substituo a minha f de x por kx, né, integro. Como que eu faço essa integral? Aqui tinha um expoente 1, né,
eu acrescento mais 1, vai no expoente 2 para cima, e pego esse 2 que está aqui no expoente e passo dividindo. Então, tá assim, ó, kx, né, integral de kx dx, eu pego, k é constante, eu repito, o x está elevado a 1, eu somo mais 1, 2 e divido pelo 2. Tá? Então, foi isso que foi feito aqui. E aí vai ficar, né, como está no intervalo inicial e final, eu coloco o final primeiro, né, então vai ser meio de kx2 ao quadrado, menos meio de kx1 ao quadrado. Então, esse é o trabalho devido a uma força elástica, né, uma força que varia no tempo. E aí a gente já tem um exemplo. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Uma mulher, né, que pesa 600 newtons, o peso da mulher tem módulo igual a 600 newtons, e está em pé sobre uma balança de mola contendo uma mola rígida. No equilíbrio, a mola está comprimida 1 centímetro. Então, vamos falar que o y dela é igual a 1 centímetro quando ela está comprimida. Beleza. Sob a ação do seu peso, calcule a constante da mola e o trabalho total realizado pela força de compressão sobre a mola. Então é o seguinte, quando a moça sobe, então tem a balança aqui, né? Ela tem uma mola, certo? Que está aqui no chão. E aí a balança está livre, né? Ela está numa altura y igual a 0. E aí quando a moça sobe em cima da mola, essa moça vai exercer sobre a mola uma força peso, tá? Põe um bloco aqui. Vai exercer sobre a moça uma força peso, e essa força peso vai fazer com que essa mola mude a altura dela, vá para y igual a, vamos pôr para baixo, menos 1,0 vezes 10 a menos 2 metros, né, 1 centímetro. E aí, ele quer saber, né, qual que é a constante elástica da mola. Pois bem, eu sei que o trabalho, devido à força elástica, né, ele vai ser, voltando aqui atrás, né, meio de kx2 ao quadrado, então meio de k, que é a constante elástica, vezes o deslocamento final ao quadrado, menos meio de kx1 ao quadrado. Então, o trabalho dessa força-peso, né, para deslocar a mola, ele pode ser escrito, quer dizer, o inicial é 0, né, ele está na altura 0, então eu posso cortar esse termo da equação, porque a posição é 0. E eu sei que o trabalho, deixa eu ver se eu tenho outra folha, não tem. Eu sei que o trabalho é força vezes o deslocamento, né? Mas qual força que é essa? A força-peso. Então, peso vezes o deslocamento. Isso vai ser igual a meio vezes K vezes o deslocamento 2 ao quadrado. Beleza. Eu quero saber qual que é a constante elástica da mola, esse termo aqui, ó, tá? É o termo que está relacionado com a mola. Eu vou isolar esse termo, então eu vou passar esse 2 multiplicando pelo peso e vou passar esse x² dividindo. E a gente vai ficar que a constante elástica ela vai ser igual a 2 vezes o peso vezes o deslocamento em y, dividido, aqui não é x, né? É y, deixa eu substituir aqui y, vai ser o y, mesmo o y de cima, ao quadrado. Posso cortar esse quadrado com esse aqui, tá? E aí eu sei que a constante elástica vai ser igual a 2 vezes o peso, então 2 vezes 600 dividido por 1 centímetro, 1,0 vezes 10 a menos 2 metros. Então, 2 vezes 600 dá 1.200 dividido por 1 expoente a menos 2, que dá 120 mil, ou 1,2 vezes 10 a quinta. Né? Qual que seria a unidade aqui da constante elástica? A gente sabe que F é igual a Kx, né?
que em x é um deslocamento, F é Newton, então é quilograma. Não, vamos deixar em Newton mesmo. É Newton, certo? E aí eu tenho a minha variável K, e eu sei que x é metro. Então, a constante elástica, ela tem unidade de Newton por metro, tá? Então, Newton por metro. Beleza. Então, agora a gente já obteve a constante elástica. Então, calcule a constante da mola e o trabalho total realizado pela força de compressão. O trabalho sai dessa expressão aqui em cima, né? O trabalho total. Agora a gente sabe a constante elástica. Eu vou ter que fazer num canto aqui, eu vou fazer aqui em cima. Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu pegar a borracha. Vou fazer aqui em cima. Caneta. Vamos lá, o trabalho, devido a essa força, vai ser igual a meio vezes K. No caso, está na direção Y, eu troquei o x pelo Y, ao quadrado. Então, isso é meio vezes a constante elástica. 1,2 vezes 10 à quinta, vezes o deslocamento ao quadrado, que é 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, o trabalho, devido a essa força, vai ser 0,5 vezes 1,2 expoente à quinta, que dá 50.000, vezes 1 expoente a menos 2 ao quadrado, que dá 5. O trabalho é de 5 joules. Então, essa é a resposta. Tá ok? Então, revisando aqui, eu vou revisitar aqui atrás, pessoal. Essa é chamada a lei de Hooke, tá certo? Em que essa constante K é a constante elástica da mola. Ela tem parâmetros como a espessura da mola, o tipo de enrolamento, o material que ela é feita, está tudo embutido aqui nessa constante. E como nós vimos, essa constante ela tem que ter uma unidade de Newton por metro, né? Para a força ficar em Newton. Tá joia? Então vamos seguir. E para finalizar, vamos falar de potência. Né? Potência é uma taxa, né, temporal de realização de trabalho. A potência média, né, é o trabalho, né, realizado ao longo do intervalo de tempo. Então, eu realizo um trabalho e ao longo do intervalo de tempo eu tenho uma potência média. E a potência instantânea, eu faço o limite, né, desse intervalo de tempo tendendo a zero, do trabalho realizado ao longo do tempo. Isso nada mais é do que a derivada, né, do trabalho com relação ao tempo. A unidade do Sistema Internacional de Potência é o Watt, tá? Representado pela letra W. Se nós olharmos aqui, né, potência, a gente sabe que isso aqui vai ser a derivada do trabalho com relação ao tempo, tá certo? Mas isso pode ser escrito também como a derivada da força com relação ao deslocamento, com relação ao tempo. Tá joia? Então, eu pego essa expressão. Se essa força for uma força constante, eu posso jogá-la para fora da derivada. Então, vai ser força vezes a derivada da posição, ficou dd, mas é derivada da posição, com relação ao tempo. Derivada de posição com relação ao tempo é velocidade. Então, isso é força vezes velocidade. Tá? Então, também eu posso obter o trabalho multiplicando a força, que tem que estar paralela à velocidade, vezes a velocidade, ou a força escalar velocidade. Né? Ou a força, potência é força, o vetor força, escalar o vetor velocidade. Ou ainda, força vezes módulo da força vezes módulo da velocidade, vezes cosseno do ângulo entre as duas.
Isso aí que eu falei que está aqui, né? A mecânica também podemos escrever a potência em função da força e da velocidade. Então, potência média é força vezes deslocamento com relação a ΔT, ou força vezes velocidade média, né? Força paralela à velocidade. Instantaneamente, força paralela vezes a velocidade, ou ainda força escalar velocidade, como eu expliquei ali atrás. Vamos fazer um exemplo. Cada um dos dois motores a jato de um avião Boeing 767 desenvolve uma propulsão, né, força que acelera o avião, igual a 197 mil newtons. Então, essa força é igual a 197 mil newtons. Isso em cada motor. Quando o avião está voando a 250 metros por segundo, qual é a potência instantânea de cada motor que cada motor desenvolve? Então, como ele quer cada motor, eu vou pegar só uma força. Né? Potência vai ser igual a força escalar velocidade. Como os dois devem estar na mesma direção e sentido, né? A força paralela, então, como o exercício não fala, mas devem estar, então é só multiplicar as duas grandezas. Então, 197 mil newtons vezes 250 metros por segundo. Tá? Isso vai dar em watts. Então, 197 mil vezes 250. Isso dá, vou colocar com 3 significativos, 4,92 vezes 10 elevado à sétima watt. Então, esse é um exemplo de cálculo de potência. É bem simples. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.